O Esporte no Ar dessa semana vai apresentar uma modalidade que conta com diversos representantes aqui em Araraquara, o autocross. Acompanhe! Bom, Luiz, para começo de conversa, como e quando surgiu seu interesse pelo autocross? Bom, o automobilismo é uma coisa que parece que o brasileiro já nasce com ele dentro, né? Mas em 2005 foi quando eu tive a oportunidade de conhecer essa categoria aqui. Eu que nunca tinha andado de nada na vida, aí acabei me aproximando por intermédio de um amigo que me apresentou o esporte. E de lá para cá a gente tem aí se dedicado bastante. Então a gente tem aí um currículo, graças a Deus, bem invejável, né? Já fomos campeões regionais aqui 4 vezes. Tem um título catarinense que foi conquistado em 2017. E nessa prova das 3 horas de Joaçaba, eu tive a oportunidade de ser campeão na primeira etapa em 2016. Em 2017 subimos ao pódio também, num 4º lugar, depois de um acidente. E nessa etapa, que eu falo que é a etapa de aposentadoria minha, eu consegui, junto com o piloto Diogo Lapena, né, dividindo o carro nessas 2 horas de corrida, conseguimos um 3º lugar aí com muito sacrifício, muito difícil, né? E para você, qual que é o diferencial do autocross? Assim, o que você destaca do autocross? Eu acho que o grande lance do autocross é que o piloto tem que ter muita sensibilidade para perceber as variações da pista. Porque nós trabalhamos numa pista de terra que é molhada, hidratada antes do evento. Então você começa a corrida com um certo nível de dificuldade, porque ela ainda está encharcada, aí ela vai secando, ela vai ficando no ponto ideal e depois de muito seca ela começa a soltar de novo e volta a ser tão difícil quanto no começo. Então eu acho que a maior característica é você conseguir fazer a leitura da pista, conseguir sentir a melhor condição da pista para poder fazer o melhor traçado. Luiz, e treinamento? Como funciona? Onde eles acontecem? Olha, depois de um certo tempo, a questão de treinamento, ela é irrelevante, porque como é uma pista de terra e essa terra, ora ela está mais molhada, ora ela está mais seca, você tem que ter aquela sensibilidade que eu te falei. Então, assim, via de regra, nós fazemos 2 treinos a 3 treinos antes da prova. Isso vai dar uma noção para que a gente perceba o quanto o carro está escorregando com ela mais úmida e quanto está escorregando com ela mais seca. E a partir daí, é aquela coisa, tentativa e erro, né? Se você viu que escorregou, você tem que chegar um pouco mais devagar. Se você viu que foi bem, você pode abusar um pouco mais. Aqui em Araraquara, quais são os locais que normalmente você utiliza ou realmente você só se concentra mesmo nas disputas e vai para o local onde ocorrem as disputas? Não, aqui em Araraquara nós temos aí o circuito do Pinheirinho, né, que é um circuito municipal. Nós temos também o circuito da Mata, que é do amigo Marquinho Malara. E tínhamos a Pedreiro do Fino também, que era uma das pistas mais gostosas que tínhamos para andar. Mas em função aí de várias questões, a gente acabou andando fora da cidade, né? A gente disputa em Piracicaba, eu disputei todo o circuito catarinense. Graças a Deus tem bastante lugar fora para a gente participar. Que legal. No final do ano passado você recebeu uma medalha de mérito desportivo, né? Que foi indicada pelo vereador Jefferson Yachuda. Queria que você falasse como foi esse reconhecimento para você, que há tantos anos, são 14 anos, né, pelo que você falou? 14 anos competindo. Na verdade, tudo isso daí vem somar todo um trabalho que a gente faz, né? Então é muito importante a gente ter esse tipo de reconhecimento, porque o investimento que a gente faz, a gente recebe de volta um troféu. Não existe premiação em dinheiro, não existe assim grandes patrocínios, isso realmente é pelo amor ao esporte. Luiz, e você citou que está quase aposentando e tal. Como que você vê o cenário do autocross? Muita gente chegando, tem muita gente para te substituir aí à altura? A questão da aposentadoria, isso é fato, tá? Essa modalidade de autocross eu encerrei com essa etapa, tá? Eu quero agora ir para uma categoria que é o kartcross. Eu ainda tenho um outro carrinho mais antigo, que é o carrinho AAR, que fica lá em Santa Catarina. Mas, assim, essa molecada jovem que está vindo, que já tem no DNA a velocidade na terra, já superou a gente muito, cara. Eles estão muito mais avançados, têm uma técnica mais apurada até pelo tempo e pelo próprio DNA. Queria que você falasse também um pouquinho o lado das dificuldades que passam no autocross e questão de patrocínio também. Vocês sofrem para conseguir patrocinadores?
Como todo esporte amador, é difícil, né? Se você não tiver aí uma mídia, se você não tiver uma TV, se você não tiver nenhum impulsionamento, é só o seu círculo de relacionamento mesmo que te dá essa condição. Então por isso que a gente aí tenta, no máximo, ter um apoio daqui, um apoio dali, tá dando crédito a quem nos ajuda desde o começo. O interesse no automobilismo, né, vem do meu pai, que desde antes de eu nascer ele já participava, né, do autocross, e desde lá fui crescendo, ele sempre como piloto, como organizador, aí a paixão só veio aumentando, né, aí até o momento que ele deu uma acalmada e eu entrei para pilotar. E você está com quantos anos e há quanto tempo você está disputando? Estou com 20 anos, desde 2012 eu fiz a minha primeira prova e esse ano completa 7 anos. Eu queria que você falasse das suas conquistas também. Esse troféu que você traz aqui hoje é do quê? Esse aqui é de Joaçaba, da última prova que a gente foi lá agora, fim de semana. Tivemos um bom desempenho lá, conseguimos ficar sempre entre os líderes, ainda os 3 primeiros. Por uma fatalidade acabamos não conseguindo concluir a prova, mas sempre andando entre o ponteiro, deu para ver o nível que o equipamento está, né? Junto com pilotos de grande nível, né? E algumas conquistas na cidade aqui, campeonato regional, campeonato paulista, que encerrou ano passado, com vice-campeonato. Quais são as categorias que existem dentro do autocross? Você saberia me explicar? Hoje no regional a gente trabalha com praticamente uma categoria, que é praticamente o Brasil todo nessa mesmo padrão, né? Hoje alguns estados eles dividem, né, a categoria A e categoria B, vamos dizer assim. A categoria A seria a categoria nacional, nível brasileiro, e a categoria é uma categoria um pouco mais inferior, assim, em termos de equipamento, amortecedor, motorização, pneu, roda. E o que você enxerga para o futuro agora? Você tem competições em vista? Tem. Esse ano começando só, né? Fizemos só uma prova por enquanto, né? Tem o Campeonato Brasileiro para começar ainda, tem o Paulista, tem o Catarinense, tem 100 milhas de Piracicaba, tem bastante coisa para acontecer ainda que está em mente aí para a gente participar. E como você citou seu pai, você se vê também o resto da vida disputando? Até onde a gente conseguir ir de saúde, de Deus permitir, a gente vai. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história no autocross. Você tem 22 anos, já há 10 anos compete. Como e quando que surgiu esse interesse? Eu comecei por causa do meu pai corria e com uns 12 anos eu tive minha primeira corrida e desde então eu vim evoluindo e subindo na categoria e hoje a gente está no topo do Brasil, que é disputando o Campeonato Brasileiro e disputando algumas provas de renome no esporte. Legal, esse troféu que você trouxe aqui hoje, do que é? Esse troféu aqui é da prova 2 horas de Joaçaba, é uma prova muito renomada, na verdade está só na sua terceira edição. Porém é uma prova que reúne os maiores nomes de pilotos do Brasil. E quantas competições você já disputou mais ou menos? Já fez esse número? O seu desempenho, como foi? Sim, são várias competições. As principais são as 100 milhas de Piracicaba, que eu sou tricampeão, o mais jovem tricampeão das 100 milhas. Legal. Tem os 200 km de Cordeirópolis, que a gente também sempre fica em boas posições. Meu melhor resultado também é um 2º lugar. E essa prova 2 horas de Joaçaba, que a gente acabou perdendo só para o campeão brasileiro de 2018. Então tá muito bom, tá aceitável. E o que você vê agora para frente? Tem mais competições em vista? Qual que é o seu desempenho? Que desempenho você acredita que dá para ter nas próximas? A ideia é sempre evoluir. Então a gente está em busca de participar do Campeonato Brasileiro esse ano e o objetivo é disputar o título. Porém, o nível é muito alto, então a gente tem que chegar lá para ver como que o equipamento vai se comportar e para ver aonde que a gente vai se encaixar melhor no campeonato. Legal, e você realiza treinamento? Como que você se prepara? Sim, os nossos treinamentos acontecem bem eventualmente, são bem difíceis de acontecer. Porém, a gente usa campeonatos regionais e estaduais como treinamento. Então, por exemplo, ano passado a gente teve o Campeonato Paulista, que eu acabei me consagrando campeão também, e foi um baita de um treino, que a gente acaba se mantendo aquecido. Então quando a gente chega numa competição de mais alto nível, já é uma competição de alto nível, mas quando a gente chega numa competição de topo, a gente já chega aquecido e preparado para disputar com os caras que estão em alto nível.
E a questão de patrocínio, como que funciona? Vocês estão sempre atrás de patrocinadores? Não, a gente sempre está correndo atrás de patrocinadores. Infelizmente, a cultura do automobilismo é muito fraca no Brasil, então o patrocínio acaba sendo bem escasso. Porém, quando a gente consegue, a gente fica muito agradecido e muito feliz. E é uma fidelidade eterna ao nosso patrocinador.